E deu Vasco no Maracanã na semifinal do Carioca, não sem polêmica da arbitragem, claro. Diante de mais de 50 mil pessoas, o time de São Januário derrotou o Flamengo e vai jogar a final contra o Botafogo. O Flamengo entrou em campo defendendo uma série de 11 jogos sem perder para o Vasco. Para o rubro-negro, bastava um empate não só para aumentar a sequência, mas também para se classificar à final. Mas na primeira etapa, foi ele quem esteve mais perto de marcar. Everton chutou por cima. Nessa cobrança de falta de Luiz Antônio, teve até torcedor que gritou gol. E o chute de Alexandro só não entrou porque Martim Silva fez uma defesa sensacional. Se faltou gol no primeiro tempo, sobrou polêmica no segundo. Nesse lance, ninguém conseguiu ter certeza se a bola entrou ou não. Para o árbitro Rodrigo Nunes de Sá, não. Pouco depois, o lance que definiu a partida. Serginho foi lançado, dividiu com Wallace e o juiz deu pênalti. Gilberto cobrou e converteu. Precisando do gol, o Flamengo não criou muito. Só essa chance com Gabriel, que parou de novo no goleiro Martim Silva. No fim, muita comemoração vascaína no campo e nas arquibancadas. O Vasco finalmente encerrou o jejum de vitórias contra o Flamengo. Agora o time busca derrubar outra marca na final contra o Botafogo. Não é campeão carioca desde 2003. Lógico que o que aconteceu no passado, a gente leva em consideração as estatísticas, mas a gente quer escrever o nosso nome na história. A gente quer deixar um legado, a gente quer deixar uma história aqui no Vasco, a gente quer que o nosso nome fique escrito como campeão carioca de 2015. Então, nós vamos lutar com toda a nossa força para conquistar. Meu caro Márcio Guedes, boa tarde. Boa tarde. Polêmica das boas aí na vitória do Vasco, né? Polêmica é sempre bom para o futebol, eu acho, dependendo da polêmica. Mas antes de falar isso, eu quero dizer o seguinte, uma final improvável, porque Vasco e Botafogo foram times que recentemente estiveram na Série B, o Botafogo ainda estava, tem que voltar para a Série A, começaram com um elenco extremamente mal constituído, frágeis, e foram aos poucos se formando e disputaram o campeonato com mais garra, com mais entusiasmo do que Flamengo e Fluminense, que eram os dois times favoritos. O Fluminense mesmo perdendo Conca com melhores jogadores e o Flamengo, sem dúvida alguma, tem o melhor elenco da cidade e o treinador mais gabaritado, mais bem pago, que é o Vanderlei. Só que a realidade foi outra, o Vasco e o Botafogo acabaram chegando e, como você falou, polêmica. Não houve pênalti naquele lance. Realmente foi um lance de ombro a ombro. O árbitro deu pênalti. Agora o Flamengo não pode reclamar muito de arbitragem, na verdade. Também acho. Nesse próprio campeonato teve o jogo Flamengo e Madureira, em que o Flamengo empatou de 1-1. A bola do gol do Flamengo não entrou. O Flamengo ali perderia 2 pontos, então perdeu. Então, uma vez vai para um, outra vez vai para outro. O Flamengo não perdeu essa final por causa da arbitragem. Perdeu porque não jogou bem os 2 jogos com o Vasco. O Vanderlei não foi feliz, inclusive, nas mudanças que fez no intervalo, né? Ele tirou o Luiz Antônio, colocou o Arthur Maia, o time se abriu. O Vasco foi muito melhor do que o Flamengo, principalmente nos primeiros 25 minutos do segundo tempo. E o Vasco, então, mereceu a vitória, porque no cômputo geral dos 2 jogos foi um pouco melhor do que o Flamengo, teve mais intensidade, mais poder ofensivo. E só nos últimos minutos, na base da dramaticidade, na base da pressão, que o Flamengo chegou até a ameaçar e o goleiro do Vasco foi muito bem, principalmente no lance com o Gabriel, quando o Flamengo poderia até ter empatado. Mas é uma final que eu acho muito interessante e que premia as duas equipes. Mais depois daquela emoção do jogo do Fluminense. Não, sábado foi uma coisa incrível, porque ninguém se lembra de uma final ou de uma semifinal em que tivéssemos 22 cobranças de impressionante, pênalti. E ninguém conseguia resolver. E no último minuto, na última cobrança entre os 2 goleiros, um goleiro que tinha feito um pênalti desnecessário, um goleiro que era o reserva do titular, um goleiro que era o patinho feio, em quem ninguém confiava, o Renan, ele vai lá, faz uma cobrança excepcional no cantinho e dá a final para o Botafogo. Enfim, eu acho que agora ficou tudo muito imprevisível e é muito interessante. Existe algum favorito entre? Eu acho que o Vasco tem um ligeiro favorito. Eu creio que o Vasco tem uma defesa um pouco mais segura que a do Botafogo e é um time que tem um pouco melhor do que o Botafogo, mas nada que se diga assim é o favorito. Tanto que até agora os favoritos também não ganharam. E essa história de dizer que é a final da federação, isso é uma besteira, que o presidente do Fluminense também está falando isso. Não, tudo bem, o Flamengo e o Fluminense criaram um problema com razões contra a federação, que é muito mal dirigida, é uma federação politiqueira, entendeu você? Mas não é por isso que o Vasco e o Botafogo chegaram à final, é uma injustiça dizer que essa é a final da federação. É só chororô mesmo. Porque daqui a pouco o Botafogo vai começar a dizer que vai ser a final do Eurico também, que está de volta e que o Vasco vai ser beneficiado. Não é por aí não. Vamos jogar futebol e fazer uma bela final sem violência e com as polêmicas até o limite máximo do que a gente gosta.
É isso aí, Márcio Guedes. Muito obrigado pela participação. Obrigado. E vamos esperar, né? Vamos esperar. E parabéns Até a pelo próxima. Botafogo. Muito obrigado.